Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos deixes cair em tentação. É uma frase poderosa. É uma consciência poderosa. Primeira coisa que a gente admite é que há a possibilidade de uma tentação. E ao olharmos para um Deus todo-poderoso, ele talvez fosse a pessoa mais indicada a quem a gente dissesse: não nos deixes cair em tentação. Essa frase, ela pode talvez nos conduzir a uma interpretação errada do que ela quer dizer. Nós vivemos numa geração que terceiriza tudo. A indústria de automóvel, por exemplo, ela se tornou não uma fábrica de automóveis, ela é hoje uma montadora de automóveis. O farol vem de uma parte, os bancos de outra parte, o motor vem de outra parte e eles montam um automóvel. Da mesma maneira, uma fábrica de móveis que utiliza-se de puxadores, dobradiças, parafusos, cada coisa de um fornecedor diferente. Nós vivemos numa época em que cada pessoa que se resolve ter uma religião, ele terceiriza a fé. Ele tem alguém que lê a Bíblia por ele, tem alguém que ora por ele, tem alguém que se santifica por ele, tem o homem da prece poderosa, tem o homem da profecia, e isso é terceirizar a fé. Terceirizamos a fé quando nós deixamos que outras pessoas façam aquilo que nós deveríamos fazer. E aí quando a gente olha aqui, não nos deixes cair a tentação, essa talvez fosse a melhor das terceirizações que nós pudéssemos fazer. Olha só, uma pessoa, ela quando tem qualquer condição financeira razoável, ele tem plano de saúde. Ele tem plano de saúde. E aí ele sente alguma coisa, você diz a ele, vai lá na emergência do hospital, ele fala, não vou não, eu tenho plano de saúde, eu vou procurar um especialista. Há pouco tempo, uma pessoa contratou um engenheiro para fazer a planta da sua casa. E ele descreveu para o engenheiro o que ele queria que desenhasse. E ele falava, olha, eu sonhei com essa casa mais de 10 anos. E agora que eu tenho condição de construir, eu vou fazer a casa conforme eu sonhei. E ele descreveu a casa para o engenheiro projetou, e ele entregou a planta a um mestre de obras para poder fazer a casa dele. Ele entregou a planta, contratou o pedreiro, contratou todo mundo, e ele foi trabalhar na sua profissão, e o pedreiro na sua profissão. Quando foi à tarde, ele foi lá na obra visitar para ver como é que estava, aquela ansiedade de ver os primeiros buracos da casa. E quando ele bate o olho no solo, ele chamou o mestre de obras e falou para ele, está tudo errado. E o homem falou para ele, que isso, rapaz, eu vivo disso, eu sou profissional da construção civil. Como é assim? Como está tudo errado? Ele falou, olha, eu sonhei com essa casa durante mais de 10 anos. Eu sei aonde fica cada buraco, eu sei onde é cada parede, cada coluna, eu sei tudo dessa casa. Está tudo errado. E como o pedreiro resolveu endurecer e falar que não estava errado, que ele estava certo, ele disse ao pedreiro, está aqui o seu dia de trabalho, você não precisa voltar amanhã. Eu vou conseguir outra pessoa que faça conforme a planta, conforme o que o engenheiro estabeleceu. Responsabilidade ao terceirizar. Ele entregou uma coisa que era o seu sonho para outra pessoa fazer, a pessoa parecia habilitada a fazer, mas ele foi dar uma conferida, como é que estava aquele negócio. E ele mesmo, ele tampou todos os buracos da fundação que já estavam abertos e mandou abrir de novo no lugar correto. Responsabilidade. Não nos deixe cair em tentação, é uma coisa que a gente olha para Deus, dizendo, Deus, faça com que eu ande no seu projeto. Deus tem um projeto de vida para mim e para você.
Deus tem uma planta de existencialidade para mim e para você. E quando nós oramos, Senhor, não nos deixes cair em tentação, é na tentação de abandonar o projeto de Deus. É a tentação de não ser sustentado pelo pãozinho de cada dia. É a tentação de não almejar o reino de Deus antes de um reino aqui na terra. É a tentação de não perdoar. É a tentação de se encher de tantos motivos justos em relação a uma outra pessoa e não perdoar. O projeto de Deus, ele foi colocado antes. Vocês, quando orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso. O Tiago, ele vai dizer para nós vimos isso em outro vídeo, que cada pessoa, quando ela é tentada pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Então, quando a gente diz, Senhor, não nos deixes cair em tentação, nós estamos dizendo, Senhor, me livra de mim. Me livra de mim. Por que é necessário essa meditação desse jeito? Por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa que o Senhor nos deu logo no princípio da criação. O livre-arbítrio era alguma coisa que eu teria e que Deus não ia mexer nisso, porque isso é o padrão existencial. Eu posso escolher. Eu posso escolher. Na medida que eu tenho algumas escolhas a fazer, a melhor escolha a fazer é a palavra de Deus. Lá no jardim, Deus deixou uma palavra com Adão. Adão, usufrua de tudo, tudo é seu. Porém, daquela árvore ali, aquela ali, você não vai tocar, nela você não vai mexer e dela você não vai comer. Palavra de Deus. A gente poderia ficar imaginando que árvore seria essa, qual o motivo da proibição, o que estaria acontecendo. Não, o motivo da proibição é o motivo de que eu precisava escolher obedecer a Deus. Era eu reconhecer que num ambiente onde eu não tinha fome, porque eu podia comer de qualquer das árvores que existiam ali, por que desobedecer? Por que ceder à tentação? Aí você pode dizer assim, mas lá no jardim a tentação veio do lado de fora. Foi a serpente que veio induzir a tentação. A serpente pode induzir a tentação. Mas nós vimos também no outro vídeo que a mulher, olhando para aquela árvore, inferiu sobre ela um monte de coisa que tem origem na cobiça. Ela achou que a árvore era boa para dar entendimento. Ué, como assim? Como que ela achou que era boa para dar entendimento? Se ela nunca experimentou, se ela nunca comeu dela e se ela nunca viu ninguém comendo dela para ter entendimento. Cobiça. Bom, se pode ser alguma coisa boa, então me interessa. Eu não sei o que é direito, mas se é alguma coisa, cobiça. E aí, o maior desvio que a gente pode cometer é o qual? É não se submeter à palavra de Deus. A gente vai ter nessa vida muitas experiências de fazer escolhas. Quem erra é só quem decide, só quem tem que escolher é que vai errar ou acertar. Errar faz parte, segundo a filosofia, do aprendizado. E quando eu erro, quando eu cometo determinado erro, aquele caminho, aquela escolha, aquele comportamento, aquele procedimento, eu não quero fazer mais. Por quê? Porque aquilo não foi bom, aquilo não edificou, aquilo não construiu nada, aquilo não trouxe tranquilidade, muito pelo contrário às vezes. Muito pelo contrário às vezes, traz aborrecimento. Não nos deixes cair em tentação. Tentação da autossuficiência. Tentação de olharmos para nós e percebemos em nós alguma capacidade de produzir satisfação existencial. Não tem. Não tem. Nós vivemos um momento em que o dinheiro ajuda. O dinheiro é importante? É importante.
mas o dinheiro não completa ninguém. Nós temos visto pessoas de níveis altíssimos na sociedade corruptos. Eles já têm em bens coisas que talvez a centésima geração dele não vai conseguir gastar. Mas ele é corrupto. As pessoas estão revoltadas com a corrupção extrema de níveis em lugares que a gente não esperava ver. Nós somos um povo decepcionado com as autoridades, decepcionados com aqueles que deveriam ser exemplo de dignidade, de honestidade e de retidão. Mas se nós estamos decepcionados com os outros, não nos deixes cair em tentação de, ao perceber a corrupção do outro, se permitir corromper também. Os motivos, eles são tantos e eles vêm de tantos lugares diversos que a gente teria razão, sim, de nos corrompermos. Porém, a palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que permanece fiel, ele não será decepcionado. Aquele que permanece fiel, ele não será frustrado. Porque qualquer coisa que você consiga de sucesso nessa vida aqui, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. A história da humanidade tem prazo de validade. A minha história pessoal, ela tem prazo de validade. Eu ganhei de Deus 70 anos, um pouco mais, um pouco menos, para em 70 anos eu saber quem é Deus, saber quem sou eu, e eu saber que Deus é alguém digno de toda confiança. Deus é alguém em quem eu posso esperar, Deus é alguém em quem eu posso colocar toda a minha ansiedade. Toda a minha ansiedade. E qual seria a tentação, então? A tentação de abandonar essa experiência que eu já tenho com Deus por causa de frustrações que estão à minha volta, por causa de decepções que tem à minha volta. Não nos deixes cair em tentação. Não existe nada capaz de me corromper do lado de fora. Somente eu posso fazer a decisão, tomar a decisão de me deixar levar por qualquer convite que não dignifique, que não honre a Deus e que não mostre filho de quem eu sou. Quando Jesus está falando aqui sobre a oração do Pai Nosso, ele está dizendo que no nosso comportamento, na nossa existencialidade, Deus seria percebido. Deus seria percebido como Pai. É como a gente olha para aqueles que estão à nossa volta e aí nos alegramos quando alguém olha o nosso filho e alguém diz assim, é a cara dele, é a cara do Pai. Nós nos alegramos em saber que os nossos filhos, na aparência, se parecem conosco. Nós nos alegramos quando os nossos filhos fazem alguma coisa honrosa e alguém diz assim, ele não poderia proceder de outra forma, ele é filho do fulano. Jesus está nos advertindo que o nosso comportamento glorifica a Deus. Aquilo que nós fazemos traz glória a Deus. Então a gente pode ter a expressão glória a Deus. Eu posso dizer glória a Deus. Mas é muito mais honroso quando a minha vida dá glória a Deus. A minha vida glorifica a Deus. Esse é o perigo da tentação. A tentação, no momento em que eu cedo a ela, o que vai manchar é o meu DNA. Eu não posso frutificar para Deus de mim mesmo. Eu sei disso. Eu sei disso. A única forma de eu poder frutificar para Deus é me submeter na palavra de Deus. É me deixar guiar, conduzir pela palavra de Deus.
Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe nos conduzir em segurança. E Ele pode nos conduzir em segurança. Qualquer outra aprovação é temporal. Qualquer outra aprovação tem prazo de validade. Mas Jesus, Ele nos garante vida eterna. Você imagina se aquele homem que contratou o engenheiro e ele fez uma planta, a planta dos seus sonhos, e ele ia lá verificar a obra, e ele percebeu que os buracos da fundação estão errados, mas ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada porque, afinal de contas, ele contratou um engenheiro. Afinal de contas, ele contratou um pedreiro, alguém capaz de fazer a obra. Ele não vai fazer nada, ele vai deixar. E você imagina um dia ele então chega e alguém fala para ele, a sua casa está pronta. E ele vai chegar lá, tem realmente uma casa pronta, mas não é a casa dos sonhos dele. É uma casa. Saiu ali uma casa? Saiu uma casa, mas não é a casa dos sonhos dele. A religião faz isso com a gente. A religião faz com que eu seja alguém de Deus. Ótimo, muito bom. Mas é segundo o projeto? É segundo o que Deus disse que seria o filho dele? É segundo o chamado de Deus? É segundo a vontade de Deus? Quantas vezes não é? Quantas vezes a gente olha para as pessoas e nós vivemos em dias em que as pessoas dizem, olha, Deus me livre de ser cristão, Deus me livre da igreja, Deus me livre desses pastores que a gente está vendo por aí. Não é motivo. Se existem pessoas corruptas ou corrompidas, o que eu estou fazendo? Eu preciso conhecer a Deus, saber que Deus tem um projeto de vida para mim e eu preciso cuidar do projeto que Deus estabeleceu para mim. Terceirizar a fé é uma tentação imperdoável. Eu não posso fazer isso, porque ninguém será cobrado por mim. Somente eu posso prestar contas do que eu estou fazendo com a palavra de Deus. É um momento de reflexão profunda. Não nos deixes cair na tentação de terceirizar a minha fé e de não depender do Senhor e de ser autossuficiente para a minha subsistência. A oração ela vai continuar e ela vai dizer, não nos induzas ao mal. Nos vemos no próximo vídeo.